seja bem-vindo, seja bem-vinda. O meu nome é Karen Regina Henrique Rosa e neste vídeo nós vamos falar sobre as novas competências notariais dos tabeliões de notas, focadas aqui em duas leis, a Lei 14.382, que já é uma lei de 2022, de junho do ano passado, e agora, mais recentemente, a Lei 14.711, do dia 30 de outubro de 2023. Essas duas leis, elas fazem parte de um pacote aí de medidas que tem por objetivo facilitar o ambiente de negócios, modernizar a parte dos cartórios, a parte dos registros públicos, tanto que a Lei 14.382 foi a lei que instituiu o SERP, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, trazendo aí uma série de mudanças, uma série de novas competências para os registradores, então uma lei bem focada nos registradores, e que tratou, de alguma forma, também sobre o tabelionato de notas, mas de forma mais tímida. Aqui na 14.711, nós temos, sim, novas competências que vieram, nós temos 2 artigos que foram incluídos na Lei 8.935, e é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje neste vídeo. Então, vamos analisar cada uma dessas novas competências. Já vou começar aqui o compartilhamento da minha tela, para que a gente possa acompanhar, que vocês possam entender exatamente o que eu estou falando, né? Aqui faço para vocês uma contextualização das duas leis, porque as duas, então, fazem parte, né, desse grupo de trabalho, o IMK5, Iniciativa de Mercados e Capitais, que foi instituído por 2 portarias interministeriais, a 68 de 2011 e a 229 de 2018, aqui como uma ação estratégica do governo federal voltada ao desenvolvimento dos mercados financeiro, de capitais, de seguro ou resseguros e da previdência complementar. De que forma esse grupo de trabalho atua, né? Por meio de discussões que são das quais participam órgãos e entidades públicas e privadas, com a apresentação de propostas para melhoria do ambiente de negócios, né? Através da redução do custo de capital, aumentando a eficiência da intermediação financeira, do investimento privado, e com isso, então, trazendo um melhor e maior desenvolvimento para o mercado de capitais. Compõem esse grupo de trabalho os Ministérios da Economia, Trabalho e Previdência, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a SUSEP e a Previc, além de uma série de entidades aqui privadas, que vocês, consultando a página, se colocar lá IMK5, grupo de trabalho, vocês conseguem ver quem são os participantes. A Lei 14.382, ela tem origem lá na medida provisória 1085. E como eu falei para vocês, essa é a lei que instituiu o SERP, né, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que a gente vê que está sendo, durante todo este ano de 2023, regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, como propriamente determina a lei que seja feita. E, mais recente, temos, então, a Lei 14.711, que é agora do dia 30 de outubro de 2023, conhecida, né, o projeto de lei conhecido como Marco Legal das Garantias, é o projeto de lei 4188, que teve a apresentação de emendas, foram 50 emendas apresentadas no Senado, e 37 dessas 50 foram, então, acolhidas, aprovadas pela Câmara quando volta, né, na segunda votação após Senado. E o que nós temos, então, aqui, qual é o contexto, né? Faz parte do mesmo programa, né, Mais Garantias Brasil, junto com a medida provisória 1085, como eu falei para vocês, e também com a medida provisória 1104, que trata de aprimoramento de garantias rurais, e da 1103, que é o novo marco de securitização, tá? Então, aqui o objetivo é melhorar o ambiente de negócios, facilitar o uso das garantias, e isso ficou bem claro, né? A gente tem mudanças bem importantes nessa lei no que diz respeito à alienação fiduciária de bens imóveis e também sobre a hipoteca, inclusive com um procedimento novo extrajudicial de execução da hipoteca, que a gente vai falar num outro vídeo. Hoje eu quero focar com vocês nas competências notariais. Muito bem, nós temos atualmente essa lei sancionada com vetos, né? Então, ainda não temos a redação final, porque esses vetos poderão ser derrubados pelo Congresso ou não, então a gente ainda vive
esse momento, essa expectativa em relação aos vetos, mas nós temos aqui uma série de novas atribuições notariais, e eu fiz questão de trazer para vocês esse quadro geral aqui, para que a gente possa lembrar o que está marcado em preto são aquelas atribuições tradicionais, né? Então, estão previstas na Lei 8.935 desde 94, a lei que agora também, né, acabou de fazer aniversário, ela é de novembro de 94, essa lei, que todo mundo já conhece: lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar as atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. O que eu coloquei aqui do lado direito do vídeo que vocês estão vendo é que todas essas competências, hoje, elas têm duas formas de realização, né, de atuação do tabelião. O modo analógico tradicional, aonde a pessoa comparece no tabelionato ou o tabelião faz uma diligência e vai, né, lavrar a escritura, ou vai fazer o reconhecimento de firma, ou vai até mesmo lavrar uma ata notarial. Mas também temos o ambiente eletrônico, temos a plataforma do e-notariado, que hoje já concentra uma série de módulos que contemplam toda a prestação de serviços. É como se eu tivesse um tabelionato virtual, um tabelionato eletrônico, me permitindo fazer os mesmos atos, só que no ambiente virtual. E daí nós temos essa série de novas competências que estão aqui elencados para vocês. E aí, entre elas, né, temos lá a prestação de outros serviços remunerados na forma de convênio com órgãos públicos, entidades e empresas interessadas. Nós temos a comunicação da cessão de precatório ou de crédito reconhecido em sentença. Nós temos a certificação, por meio de ata notarial, do implemento ou da frustração de condições e outros elementos negociais, a possibilidade de atuação como mediador ou conciliador, a atuação como árbitro, a atuação como agente de garantia e ainda a competência para lavrar a ata de arrematação da execução extrajudicial da hipoteca. Então, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novas competências para os tabeliões de notas. Claro, vocês vão me dizer, Karen, mas 2 delas são atas notariais. Sim, são atas notariais, mas são atas notariais diferentes daquelas atas que contém uma narrativa de fato presenciado, né? Aqui a gente tem uma espécie de ata notarial com algumas características que são diferentes. Mas vamos falar, então, sobre cada uma dessas atribuições novas aqui. A primeira delas está lá no artigo 6º da 8.935 e chega, né, através da inclusão de um novo artigo, 6º-A, que diz o seguinte: a pedido dos interessados, os tabeliões de notas comunicarão ao juiz da vara ou ao tribunal, conforme for o caso, a existência de negociação em curso entre o credor atual de precatório ou de um crédito reconhecido em sentença, já com trânsito em julgado, e um terceiro, o que constará das informações ou consultas que o juiz emitir, consideradas ineficazes as sessões realizadas para pessoas não identificadas na comunicação notarial. Então, vejam aqui que isso cria uma prioridade, né? Essa comunicação da negociação sendo feita pelo tabelião de notas cria uma prioridade que deverá ser observada sob, né, o efeito de tornar ineficaz alguma negociação posterior à comunicação que foi feita ao juízo. E aí diz, né, se dentro do prazo de 15 dias, contado do recebimento da comunicação, for lavrada a respectiva escritura pública de cessão de crédito. Então, cessão de crédito aqui genérico, né, porque pode ser o crédito do precatório ou o crédito de uma sentença, então, que reconhece um crédito para uma pessoa já com trânsito em julgado, ou seja, já não passível mais de recurso. E o que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui, em primeiro lugar, né, eu até coloquei ali negrito e sublinhado, que é uma comunicação facultativa, né? Então, a pedido dos interessados, os tabeliões farão essa comunicação. Aí o parágrafo 1º já diz o seguinte: o tabelião de notas deverá comunicar, então aqui deixa de ser uma faculdade e aí passa a ser um dever de comunicação ao juiz da vara ou tribunal, conforme aplicável e em atenção aos pedidos dos interessados, a negociação imediatamente à sessão realizada, no prazo de até 3 dias úteis
contados da data da assinatura da escritura. Bom, essa comunicação, o parágrafo 2º diz, vai ser feita através de uma central notarial que vai estar disponível na plataforma do e-notariado, tá? Então, para o fim de regular a cessão de precatórios que emitirem, os tribunais de todos os poderes e esferas darão exclusivamente aos tabeliões de notas e aos seus substitutos acesso à consulta ou a banco de dados por meio dessa central notarial, com a identificação do número de cadastro de contribuinte do credor e demais dados do crédito que não sejam sensíveis, bem como receberão as comunicações, então, das sessões de precatório. Então, vejam que há a criação de uma Central Nacional de Precatórios, nós temos a possibilidade de, havendo interesse entre essas partes que estão negociando, solicitarem que o tabelião faça a comunicação e uma obrigação do tabelião, de uma vez lavrada a escritura, no prazo de 3 dias, fazer a comunicação. E aí a gente vai para o artigo 7º, né? O que nós temos de novo aqui no artigo 7º? Como eu falei para vocês, as atribuições tradicionais dos incisos 1º ao 5, e aí nós tivemos mudanças com a 14.382, que foi a inclusão de novos parágrafos. Então, na verdade, o que está escrito no parágrafo 1º já existia, ele só passou a ser numerado como parágrafo 1º, que é aquela questão das diligências necessárias para o preparo dos atos. No parágrafo 2º, a questão da vedação, né, a exigência de testemunhas. E o parágrafo 5º, aí vejam que nós temos 4 vetos nesse artigo, né? 4 vetos que permaneceram, que foram mantidos, vieram pelo presidente, foram mantidos pelo Congresso. Mas o parágrafo 5º fala que os tabeliões de notas estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio com órgãos públicos, entidades e empresas interessadas, respeitado aquilo que tiver previsão no Código Civil, né? A forma prevista no Código Civil. Então, aqui a gente já tem uma nova competência. Quero falar para vocês sobre os vetos, porque esses vetos, eles repercutem também no artigo 7º-A, que é o próximo que a gente vai olhar no próximo slide, tá? Então, eu coloquei o parágrafo 5º ali, porque, na verdade, os parágrafos 6º e 7º, eles fazem referências, né? O 6º faz referência ao 5º, então é esse que fala da possibilidade de convênios, né? Os serviços referidos no parágrafo 5º e os prestados sem caráter de exclusividade, que são os do 7A, serão, se possível, distribuídos pela entidade de classe de âmbito nacional aos tabeliões da circunscrição delegada que abranja o endereço do imóvel ou a sede social ou domicílio eleitoral ou aquele endereço que for comprovado pela parte. Ou na falta de qualquer um desses endereços, há outros do mesmo estado da federação com vistas a atender critérios qualitativos, quantitativos, de moralidade e de eficiência. Tá? Então aqui, por que eu chamo a atenção disso? Primeiro porque fala de uma distribuição a ser feita pela entidade nacional que representa os notários, então a gente está falando aqui do Colégio Notarial Conselho Federal, com uma regra de competência, tanto para o convênio quanto para os serviços que são prestados sem exclusividade, que são os do 7A, tá? E aí a questão é que então a gente não tem esse artigo por enquanto, ele está fora da vigência, né? Ele está vetado, ele não participa. Assim como o 7º, que diz: os serviços prestados sem caráter de exclusividade, que são os do 7A, com base no artigo 6º, o parágrafo 6º, ou em outros dispositivos, então está tratando do 6º que fala do 5º e está tratando do 7A. Serão distribuídos aos tabeliões competentes e remunerados por percentual sobre o valor da transação ou preço, nos termos do convênio ou da legislação específica. Então, aqui também a gente não tem como trabalhar com essa disposição, porque se trata de um veto. E aí chegamos no 7A, que sim, tem aqui 4 competências novas, tá? Vejam, do inciso 1 ao 3 e no parágrafo 1º uma competência também. Então, inciso 1º, certificar o implemento ou a frustração de condições ou outros elementos negociais, respeitada a competência própria dos tabeliões de protesto. Então, certificar o implemento ou a frustração de condições ou elementos negociais. Atuar como mediador ou conciliador e atuar como árbitro. Muito bem.
E o parágrafo 1º diz o seguinte: o preço do negócio ou os valores conexos poderão ser recebidos ou consignados por meio do tabelião de notas, que o repassará o montante à parte devida ao constatar a ocorrência ou a frustração das condições negociais aplicáveis, não podendo esse depósito, que vai ficar numa conta vinculada, de acordo com o convênio que for fixado entre a entidade de classe de âmbito nacional e a instituição financeira, que constituirá um patrimônio segregado, ser constrito por autoridade judicial ou fiscal em razão de obrigação do depositante ou de qualquer parte ou do tabelião de notas, né, por motivo estranho ao próprio negócio. Então, aqui eu coloquei para vocês do lado, porque essa é a função do escrow agent, ou do agente de garantia, ou do depositário, ou do agente de caução. Vocês podem usar essas denominações todas, né? Então, o que vai acontecer aqui? O tabelião ele vai ficar como um guardião daquele ativo, pode ser dinheiro, mas pode ser outra coisa, e uma vez constatado que todas as obrigações estão cumpridas, que permitem que ele faça a entrega desse ativo, desse dinheiro, para quem dê direito, né? Então, para quem deve recebê-lo, ele vai fazer. E, claro, a ressalva de que esse valor fica reservado, né? Esse ativo, ele não pertence nem ao tabelião, e, por enquanto, ele fica como depositante, sob custódia do tabelião, não podendo responder por nada que seja nem de uma das partes do contrato e nem do próprio tabelião. Muito bem. O parágrafo 2º fala que e aí ele disciplina o inciso 1º do 7º-A, que essa constatação, né, do implemento ou da frustração de condições ou elementos negociais vai ser consignada numa ata notarial. Então, o tabelião lavrará, a pedido das partes, a ata notarial para constatar a verificação da ocorrência ou frustração das condições negociais e certificará o repasse dos valores devidos e a eficácia ou a rescisão do negócio, né? Então, ele vai dizer, sim, constatei que foram cumpridas todas as obrigações, entreguei o dinheiro para aquela parte e o negócio está produzindo seus efeitos plenos, né? Ou, não, devolvi o dinheiro para o credor porque o negócio tinha uma condição resolutiva e houve o implemento da condição resolutiva e, portanto, ele tem que voltar para a mão daquele que inicialmente entregou para o tabelião o valor. Tá? E o importante dizer que essa ata notarial, quando isso disser respeito, por exemplo, à resolução de um negócio, que seja um negócio imobiliário, né, um negócio que tenha trânsito lá no registro de imóveis, esta ata vai ser um título hábil a registro nos termos do artigo 221 da Lei 6.015. E depois o parágrafo 3º, então, fala da mediação e da conciliação, que serão remunerados de acordo com o convênio e que, na falta de um convênio, então, se aplica a lei de emolumentos com a regra, né, com a base de cálculo das escrituras públicas com valor econômico. Então, aqui, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos lá que vai ser o valor declarado ou o valor de avaliação, e aí vai para a tabela na parte das escrituras com valor econômico. Aqui temos vetos também, né? Os parágrafos 4º e 5º foram vetados, e aqui me parece que há um equívoco, né? Eu acho que aqui precisa ser feito um trabalho de reversão desse veto, especialmente do parágrafo 4º, porque diz o seguinte: a mediação e a conciliação judicial e extrajudicial que tenham por resultado atos e negócios jurídicos que exijam forma pública serão instrumentalizados por escritura pública. Claro, isso é óbvio, né, gente? É como quando eu tenho, vamos transportar isso aqui para uma situação em que eu tenha um acordo feito dentro de um processo litigioso de inventário, ou de separação, ou de divórcio. O que vai acontecer? Eu faço o acordo judicial, eu faço a conciliação, eu consigo chegar num resultado em que vai determinar a distribuição do patrimônio de uma certa forma. Pois bem, aquela partilha homologada judicialmente ou vai exigir a expedição de um formal ou eu vou precisar fazer a escritura pública, que é aquela situação que o STJ já se pronunciou, já tem jurisprudência pacífica, por exemplo, quando o marido doa a sua parte lá na partilha
para os filhos, ou doa para uma terceira pessoa. O que vai acontecer? O acordo vai ser homologado, reconhecendo como, né, possível, válida aquela doação. Mas a doação vai ter que ser feita por escritura pública. Então, aqui a situação é exatamente essa, tá? E aí, depois, a outra parte diz respeito a essa questão da arbitragem, né? E trago aqui para vocês a razão do veto, né? Então, dizem que pese a boa intenção do legislador, a proposta legislativa, no que se refere ao parágrafo 4º, contraria o interesse público, pois aumentaria o custo e a burocracia para dar eficácia à transação realizada pelas partes e submeteria o aperfeiçoamento de decisão proferida no âmbito do Poder Judiciário a trâmite desnecessário. Não me parece que é essa a situação. E o parágrafo 5º fala que a proposição legislativa contraria o interesse público, pois condicionaria o exercício da atividade de mediação ou arbitragem pelo tabelião ou escrevente à habilitação por entidade de caráter privado, o que reduziria a liberdade de escolha das partes, tendo em vista que a legislação estabelece que pode ser árbitro qualquer pessoa que tenha a confiança das partes, tá? Então, eu imagino aqui que com relação a esses vetos aqui, a gente poderá ter alguma modificação. Aqui trago novamente para vocês, né, o inciso 1º, que fala dessa ata notarial, porque eu acho que é bem importante a gente fixar, e aqui eu trago para vocês, né, depois eu vou fazer um vídeo só para falar dessa ata, mas dizendo o seguinte, né, qual é a espécie dessa ata, então? Essa ata é uma ata que vai ter que constatar, mediante a apresentação de certas provas, né, uma situação jurídica que vai ser atestada. E aí, quais são as condições cuja ocorrência e frustração poderão ser certificadas, né? A gente tem aí as condições próprias do negócio, e a gente tem também aquilo que a doutrina chama de condições acessórias, né? Então, as condições resolutiva, condição suspensiva, termo, encargo, tudo isso poderá ser objeto de análise pelo tabelião, e aí, conforme a formação do seu juízo, atestado nessa ata notarial. Possíveis questionamentos que a gente pode ter em relação a essa ata, né? Quem pode requerer a ata de certificação do implemento ou da frustração das condições negociais? Aqui me parece que a gente tem uma questão de legitimidade que é relevante, né? Então, as partes contratantes ou terceiros que sejam atingidos, né, de forma direta ou indireta por aquela contratação, poderão ter esse interesse na lavratura dessa ata notarial, tá? E como é que funciona a regra de competência para a ata? Bom, a regra de competência ficou fixada no parágrafo 6º, que é aquele parágrafo que está vetado, né? No parágrafo 6º, que falava da questão da distribuição, lá do 6º do artigo, na verdade, anterior, né? Que não é nem o 7º. Mas, então, para dizer para vocês que me parece que vale a regra geral, né? Enquanto a gente tem o veto, nós vamos ter as regras dos artigos 8º e 9º da 8.935, se a ata for a ata tradicional presencial. Se ela for a ata eletrônica, nós temos o artigo 303 do Código de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, que estabelece, então, né, o tabelião de notas da circunscrição do fato constatado, ou, quando for inaplicável, o do domicílio do requerente. Então, para o digital, essa regra de competência. Precisa de advogado? A lei não exige a presença, a participação do advogado para essa ata notarial, diferente do que acontece na ata de adjudicação e na ata da uso capião extrajudicial. E, por fim, temos ainda a ata de arrematação, tá? Que está lá no artigo 9º da Lei 14.711, né? E que lá no parágrafo 11 diz o seguinte: o artigo 9º aqui, ele traz todo o procedimento que é muito semelhante ao procedimento da alienação fiduciária de bem imóvel, né? Daquele procedimento extrajudicial de execução. E aqui, então, no parágrafo 11, ele diz assim: concluído o procedimento e havendo lance vencedor, os autos do leilão, então o registrador ele formará autos, e o processo de execução extrajudicial da hipoteca serão distribuídos a tabelião de notas com circunscrição delegada que abranja o local do imóvel para a lavratura da ata notarial de arrematação. Então, temos uma ata aqui também com competência, né?
que conterá os dados da intimação do devedor e do garantidor e dos autos do leilão, e constituirá título hábil a transmissão da propriedade ao arrematante a ser registrado na matrícula do imóvel. Então, observem que, assim como acontece com a ata que vai constatar o implemento ou a frustração de condições negociais, esta ata aqui é uma ata que transmite propriedade, porque ela vai transmitir a propriedade do devedor para o arrematante, tá? Então, inclui também lá no artigo 221 da Lei de Registros Públicos. Bom, pessoal, vou deixar aqui para vocês finalizar esse vídeo agradecendo e dizendo que se vocês tiverem dúvidas, se tiverem questionamentos, podem deixar nos comentários, podem entrar em contato também no perfil do Instagram, que é o Kari Henrique, e espero vocês para o próximo vídeo.